Ok, bom, então antes de a gente começar a discutir um conteúdo mais formal, vamos seguir um pouco na conversa. Eu passei a primeira lista para vocês, e a ideia da primeira lista era essencialmente conhecer vocês. Então, alguns mandaram dúvidas, dois já mandaram uma resposta da lista. Eu falei para alguns para tentarem mandar a resposta antecipada, mesmo que incompleta, né, para eu ver como é que tá. De repente eu identifico alguns problemas e tal, né? E dois mandaram, os outros não mandaram ainda, então a gente precisa conversar um pouco hoje para entender. Eu não espero que todo mundo saiba fazer essa lista de primeira, tá? Eu nem dei aula ainda, já passei uma lista que envolve um certo tanto de coisas que eu não sei como que vocês estão. Então a ideia era realmente ver quem está um pouco mais avançado, quem fez com facilidade, quem ainda está cru em Python e precisa melhorar, ou em cálculo numérico também, né? Então a ideia da lista era essa, não era nem tanto para cobrar vocês, era para conhecer um pouco mais vocês, em que nível vocês estão, o que eu tenho que focar aqui no curso e tudo mais. Bom, das listas e dúvidas que eu recebi, não vou falar nomes aqui, mas uma lista estava bem feita, um detalhezinho ou outro que tem que ser corrigido, mas estava correta, tem coisa para melhorar, mas estava correta. Uma outra estava incompleta, fez o cálculo de Simpsons e do trapézio corretamente, mas não fez os gráficos. Não sei se faltou tempo ou se não saberia fazer os gráficos. Outros que mandaram dúvidas, um pouco mais cru no Python, precisa aprender um pouco mais de fundamentos do Python. Então eu vou levar isso em consideração agora nas primeiras aulas. A gente vai ter eu vou passar aí hoje, sexta-feira e talvez mais quarta-feira que vem, vamos ficar discutindo mais fundamentos do Python e, bom, associado a isso um pouco de cálculo numérico, né, para aplicações e exercícios. E a física computacional mesmo eu vou passar para uma segunda etapa. Vamos gastar aí umas 3 aulas para colocar todo mundo em pé de igualdade aí no conteúdo do Python, para depois a gente começar a falar de problemas de física mais profundos, tá? Bom, então com isso eu queria que vocês se manifestassem um pouco. Onde que vocês travaram na lista? Quais foram as dificuldades? Bom, espero que todo mundo tenha tentado, né? O que vocês me dizem? Alguém começou a falar, mas sumiu o som depois. Bom, professor, eu tive dificuldade não em fazer a função. Acho que foi, eu te mandei a dúvida lá. A função eu consegui fazer, ela foi funcional, obteve o resultado. Aí eu vi que eu tinha errado, né, quando eu fui fazer o plot, que o gráfico ficou completamente errado, né, diferente do que era para ser, porque eu fiquei com dificuldade onde colocar, como definir para o meu H, né, meu passo, ele ficar variando junto com os meus valores de A, B, né, e o tanto de divisões que eu De queria, pontos. meu N. Aí, depois você falou, eu consegui, só que eu tive que mudar a minha função completamente, porque eu acho que aquela que eu fiz não teria como. Aí eu Sim. fiquei com dificuldade, porque eu usei o Linspace, que eu vi que alguns usaram, eu vi que era uma maneira mais prática de usar, só que eu não sabia muito bem como ele funcionava. Eu tive dificuldade nessa parte. Ok. E vocês seguiram as minhas notas de aula? Seguiram algum tutorial? Como é que vocês se viraram aí? Eu estava usando um tutorial que o senhor passou lá, de Matplotlib, só que eu ainda estou com dificuldade de conseguir colocar a legenda na figura, sabe? E fazer igual aquela figura do exercício 2 que o senhor pediu. Tá, legenda é um detalhe, né? A figura estando pronta, a legenda é bobeira, a gente resolve aqui na hora. Não, o gráfico tá plotado certinho. Eu acho que eu até mandei para o senhor, se não me engano. Eu não vi o seu gráfico final. Eu mandei lá no Slack. Acho que eu bobeei, deixa eu ver aqui. Ah, tá, mas você mandou com uma dúvida, né? Agora que eu vi aqui. Tá uma reta, né? Precisamos ver se tá tudo em ordem o resto. Isso. Não, mas eu consegui juntar os dois. Eu acho que eu não mostrei pro senhor o final. Mas ainda falta colocar a legenda, que o senhor falou que é só detalhe. Mas tá ali um pouco a minha dúvida. Tá, ok. Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa? No meu, eu meio que travei no segundo exercício, que ele pedia pra fazer
gráfico em função do número de pontos. Aí, por exemplo, cada coisa que eu fazia lá para achar a integral, ela me dava um resultado só. Aí eu não sabia, por exemplo, como que eu ia fazer assim, para colocar o número de pontos em função do resultado da integral. Acho que foi isso que me bugou um pouco, que eu travei nessa parte. Eu não sabia se, por exemplo, eu usava um loop que ia alterando e me dava cada resultado ou não. Isso, basicamente sim, tem que ter algum tipo de loop, ou o que eu respondi para o Francisco lá no Slack, que é usar o NumPy Vectorize, que é o útil e ele basicamente faz o loop para você, tá? O Hélio mandou as figuras aqui, deixa eu dar uma olhada na figura do Hélio só. Tá ótimo, Hélio, agora parece que está correto. Não olhei o código inteiro, mas olhando por cima parece ok. Beleza. Outra coisa, tá todo mundo no Slack? Os que estão aqui estão, né? Dora, tá. Dora, Gabriel, Thiago, Francisco, todos estão, né? No Slack, tô com... Acho que tem alguém está faltando. Alguém não está no Slack, porque está marcado 10 pessoas aqui. Depois eu confiro quem que está faltando. Então, isso é outra coisa. Eu queria que a gente tentasse concentrar as discussões no Slack. Se você tiver com vergonha, não tiver com vergonha de fazer a pergunta publicamente, manda no privado a pergunta, mas manda no Slack, tá? Para ficar registrado lá, fica mais fácil de manter a conversa num lugar só. Mas, de preferência, manda dúvida lá no canal de dúvidas. Então, eu criei 2 canais. A gente pode criar mais, se precisar depois. Tem o canal de dúvidas e o canal geral, né? Então, no canal de dúvidas, vamos realmente focar em dúvidas pontuais. Estou tentando fazer tal coisa, não funcionou, tal. E no canal geral, para discussões gerais, realmente. A hora que a gente estiver desenvolvendo os projetos e listas mais elaboradas, vocês fiquem à vontade para discutir lá, como se fosse a sala de aula, tá? Manda links interessantes. Eu quero que vocês tentem fazer aquele canal ficar uma discussão aberta do que vocês estão vendo ao estudar. Achei um tutorial interessante de tal coisa, manda o tutorial lá no link. Quero que tenta um ajudar o outro como se a gente estivesse presencialmente conversando no corredor, tá? Então façam isso, é difícil fazer isso, a gente não está acostumado. Então, vamos tentar fazer isso. Eu vou postar coisas lá, um link ou outro, falar para vocês estudarem tal livro, eu vou começar a interagir mais lá, na hora que a gente chegar na parte de física computacional mesmo, tá? Tá ok? Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou trocar de assunto aqui, começar a falar do conteúdo mesmo. O meu... Professor, pode falar, professor. Pode falar primeiro. Tanto faz. Então, o meu, eu tava rodando ele até que direitinho, só que eu percebi que eu tinha feito um errinho, um detalhe. Eu tava fazendo os passos igual do trapézio. E na hora que eu fui trocar, passei pro jeito certo, tá dando um erro. E eu não tô conseguindo identificar. Eu já verifiquei os passos, vi se tá entrando no lugar certo, mas tem algum erro que eu não tô conseguindo achar. Tá, vamos discutir o conteúdo específico agora, e aí se, de repente, que eu vou falar na aula te ajuda, se não, você me manda lá no chat, no Slack, um trecho do código, ou o código, eu dou uma olhada, tá? Ok. Se quiser mandar lá agora, eu vou passar um exercíciozinho, talvez, para vocês daqui a pouco, enquanto vocês vão fazendo, eu olho o código. Gabriel, quer falar alguma coisa? Não, é só uma dúvida, porque no exercício 2 da lista, meus gráficos ficaram uma linha reta, como se fosse uma constante, sabe? Isso foi em todos os gráficos. Não sei se isso está certo, acho que está errado. Em todos os gráficos, não. Deve ter algum erro no código, não está variando o número de pontos, alguma coisa. Mas, bom, tem que olhar especificamente. Isso aí também é melhor eu olhar o seu código do que tentar adivinhar. Daqui a pouquinho, deixa eu passar um pouco de conteúdo, aí ou vocês me mandam o código a hora depois e respondo, ou mais pro fim da aula eu abro o código de vocês aqui na tela e a gente olha junto, tá? Mas deixa eu passar um pouco de conteúdo, que eu acho que tem uma parte de Python que a gente precisa discutir todo mundo para entrar em pé de igualdade aqui, e talvez isso ajude um pouco vocês. Eu vou discutir umas coisas que são básicas, tá? Só para dar um pontapé inicial.
e depois vou discutir algumas coisas mais fundamentais, tá? Mais interessantes, que aí pode ser, provavelmente passa a ser novidade para a maioria. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou... Chegou mais um aqui. Eu vou compartilhar minha tela e eu vou fazer as coisas dentro do Jupyter. Eu vou fazer dentro do Jupyter porque é mais fácil para compartilhar a tela aqui no Jupyter, que fica tudo integrado e tal. Mas eu recomendo que vocês trabalhem também no Spyder, ou no VS Code, ou no PyCharm, algum editor que não seja o Jupyter, né? Porque o Jupyter ele é interessante por integrar tudo numa interface só que ele faz a gente ficar mal acostumado na programação. Por ele rodar as coisas por células, né? Você pode rodar um trecho, depois outro, depois volta, não tem uma sequência, né? Você não é obrigado a rodar na sequência. Quando você programa nos arquivos .py, né, pelo VS Code, pelo Spyder, programa que for, você tem uma tendência de seguir, né? Você tem a sequência lógica a ser seguida ali, que é a sequência do script fica um pouco mais evidente. Então, tentem programar bastante no Spyder, tá? Não só no VS Code. Alternem, façam um pouquinho em um pouquinho em outro. Então, vamos lá. Eu vou começar com uma parte mais básica aqui, e eu queria que vocês, quem tiver dúvida, se manifeste, por favor. Onde que vocês não sabem fazer direito no Python, que sabe fazer em outras linguagens e não sabe fazer no Python. Vamos tentar conversar, o máximo que der, tá? Ô, professor. Oi. Eu só queria, se for a hora certa, né? Senão a gente pode discutir mais à tarde. Mas eu fiz inicialmente usando o input, e o senhor até falou para mim que não vamos usar. Uhum. Qual que é a diferença? Por que não usar o input? Sim. O pessoal na computação, na faculdade de computação, tem mania de falar para vocês usarem esse input e coisas parecidas, né? Tem aquele... Eu nem lembro de cabeça o comando que você usou lá, que pega a string do input eval, né? Exato. Eu não gosto de usar essas coisas porque, bom, não é uma técnica científica adequada. O input, por exemplo, cria problemas de digitação. Se digitar errado, vai dar errado, sabe? Então, é bom que o código funcione por conta própria, sem interação com o usuário. Uma vez que o código executou, não vai ficar interagindo com o usuário. Você programou, tá lá os dados e executa de cabo a rabo. Ficar pedindo input para o usuário, fazer uma interfacezinha, uma tentativa de interface, primeiro que é uma interface muito vagabunda, ficar chamando input, né? Se fosse uma interface gráfica, elaborada, tal, sim, mas o input é muito simples e, tipo, de repente você tem um resultado errado, não porque o seu código está errado, mas porque você digitou alguma coisa errada no input. Toda vez que você executa o seu código, você tem que chamar o input, ficar digitando coisinhas. Não é prático. Então é melhor que você tenha dentro do seu código tudo implementado. Tá? Então eu não quero que a gente use input, não quero que a gente use eval dentro dos nossos algoritmos aqui, tá? Vamos evitar ao máximo. O eval tem algumas utilidades em alguns casos, tá? Mas é raro. Se a gente esbarrar com algum caso que seja útil, eu volto a falar, mas em geral não precisa não, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Ok. Beleza. Bom, então aqui eu estou com o Jupyter aberto, eu vou, como eu falei, trabalhar no Jupyter porque é mais fácil para compartilhar aqui na aula, e vou criar aqui um ambiente Python 3, né? A primeira coisa, o tamanho da fonte. Deixa eu escrever alguma coisa aqui. Tá bom? Dá para ler ou aumento? Para mim tá bom, né? Ok. O senhor tem como aumentar um pouquinho? Para mim tá muito pequeno. Ou mais? Sim, não, ficou perfeito. Tá. Bom, então é o seguinte, primeira coisa, as duas bibliotecas básicas que a gente vai usar praticamente o curso inteiro é o NumPy e o Matplotlib. Essas duas linhas aqui, elas são quase que universais em todos os códigos. Vocês entendem essas duas linhas? Todo mundo entende o que está acontecendo aqui em tudo? A linha inteira? Sim. Tá. Então, só para
falar em voz alta, então a gente está importando um pacote NumPy e esse finalzinho aqui, SNP, é só para dar um apelido para ele, né? Alias, em inglês. Para não ter que ficar escrevendo NumPy o tempo inteiro, a gente escreve NP para ficar mais curto. Se você chamar só import NumPy, aí o seu pacote vai chamar NumPy. O SNP é para encurtar o código, né? O tamanho. Mesma coisa aqui. Então, você tem o Matplotlib, que é um pacote de ferramentas gráficas. Dentro do Matplotlib, você tem um subpacote, que é o PyPlot. Então, matplotlib.pyplot, eu estou olhando o subpacote PyPlot do Matplotlib. Se vocês usarem a documentação, olharem a documentação, vocês vão ver que o Matplotlib tem outros subpacotes, mas o que a gente mais usa é o PyPlot. Eu estou pegando, eu estou carregando esse subpacote, PyPlot, e estou chamando ele de PLT também, para ficar mais curto. Então, acho que, para não falar 100% dos tutoriais, 99% dos tutoriais vão envolver essas duas coisas. Então, o Matplotlib é a ferramenta gráfica, para fazer gráficos, grosso modo. O NumPy, para que serve o NumPy? Por que a gente usa tanto o NumPy? Porque a biblioteca de numérico. É o Numerical Python, né? É a biblioteca de numéricos. Mas, aí eu te pergunto, por exemplo, aqui no NumPy eu posso calcular o cosseno de um certo ângulo, cosseno de zero. O cosseno de zero é 1, né? Mas eu posso também importar a biblioteca Math. Eu tenho a biblioteca CMath. Então aqui eu posso chamar o math.cosseno e posso chamar o cmath.cosseno. Qual é a diferença do cosseno nos três casos? Por que eu devo usar as funções trigonométricas do NumPy, do Math ou do CMath? Alguém se arrisca? Professor, CMF é para complexos? Isso. É tudo que eu consegui ver, não sei mais. Tá, fora, então, entre o NumPy e o Math, vocês não veem diferença. Alguém sabe a diferença entre usar um ou outro? Esquece o CMath, por enquanto. Não sei, a performance? Não sei. A velocidade do código? Tá indo na direção certa. Uma das principais características do NumPy é aquilo que a gente já discutiu no Slack, que é a vetorização, né? De você rodar as coisas em threads, em paralelo, automaticamente lá dentro. Então, aqui, nesse caso, eu calculei o cosseno de um único ângulo, do ângulo zero, né? Então, os dois casos aqui deu a mesma resposta. E o CMath, naturalmente, é para situações onde você tem números complexos, tá? Primeira coisa, se eu pegar aqui o NumPy... o número complexo em Python é o J, tá? Então, se eu pegar aqui e falar que o cosseno não é o cosseno de zero, mas é o cosseno de zero mais 0J, porque é o zero, mas é o zero complexo. Uma vez que eu coloco o J aqui, né, 0J, esse é o zero complexo, né? O NumPy consegue calcular o complexo também, certo? Se eu colocar mais 0J dentro do Math, aí vai dar pau. Ele está falando, e qual é o pau que está dando aqui, né? Não dá para converter complexo para float. Um pouco, não é muito claro esse erro, mas basicamente a função cosseno do Math espera receber como parâmetro um float, um ponto flutuante, um número real. E enquanto o que eu passei aqui foi um número complexo, são, né, dois números reais, a parte real e a parte imaginária. E ele tentou converter esse número para real antes de chamar o cosseno, porque esse cosseno está esperando o número real. Mas deu aqui, ó, erro de tipo. Então, esse é um warning. Então, a função math não aceita números complexos, tá? Isso aqui é interessante, essa distinção aqui é interessante, porque se você tem um problema que não pode aparecer número complexo, é um problema que realmente é totalmente definido por números reais,
não é para dar pau usar a função math, né? Então, se aparecer um número complexo, é que algo deu errado e é bom que dê uma mensagem de erro, né? Agora, se o seu problema pode aparecer números complexos, uma conta, né, na quântica, por exemplo, o número complexo aparece de cima e embaixo. Então, seria talvez mais apropriado lidar com o CMath. Agora, vocês percebem aqui que o NumPy dá conta de números complexos. Então, o número complexo é algo nativo do NumPy. Então, ele, a princípio, não tem razão. Já vou eliminar aqui o CMath da jogada. Não vejo propósito em usar o CMath se o NumPy já lida com números complexos naturalmente. Certo? Essa é a primeira coisa. Então, esqueçam a existência da biblioteca de CMath. A segunda coisa que eu falei, dos ângulos, né? Então, vamos criar aqui um θ, mas esse θ, ao invés de ser só o ângulo zero, vamos fazer alguns ângulos aqui. Vamos carregar aqui o ângulo zero e o π, aproximadamente π. 3, 14, 15, 92. Então, essa variável aqui é uma lista, né? A lista tem 2 elementos. Vocês entendem isso? O que é uma lista no Python? Tudo bem? Sim. Eu não me lembro que a maioria teve aula de programação em C e em Fortran, né? Poucos tiveram em Python. A maioria estudou Python por conta própria, né? É isso? Vou me confundir. Sim, no meu caso, sim. Então, veja, então, essa lista aqui é mais ou menos como se fosse um array da linguagem C, né? Mais ou menos, tá? Eu vou entrar em detalhes entre a diferença de lista e vetores, ou arrays, daqui a pouquinho. Mas é uma lista, tem 2 componentes, tá? Então, se eu quiser ler o primeiro componente, lembra que o Python começa a contar os índices de zero, né? Então, o θ0 é o primeiro componente, nesse caso é o próprio zero. E o θ1 é a segunda componente, que aqui é o π, certo? Se eu chamar θ, ele exibe todas. Então, se eu calcular aqui no NumPy o cosseno de θ, olha o que ele me responde. Esquece esse array aqui, olha só para os resultados. O que é o 1? É o cosseno de quem? De 0, né? E o menos 1 é o cosseno de π, que está aqui. Agora, se eu passar θ aqui para o math, dá pau. Mesmo pau que deu antes. Erro de tipo. Qual é o erro agora? Está dizendo que o argumento tem que ser um número real. E o que foi passado foi uma lista. Então, né, o argumento tem que ser real, não lista. Então, o NumPy, se você passar uma lista de valores, ele aplica a função automaticamente para todos os valores da lista. Entenderam? Enquanto que o math, não. O math, você tem que passar elemento por elemento. Então, se eu quisesse imprimir na tela os valores do cosseno de θ usando o math, eu teria que enfiar um loop aqui. For i em range 2, vou dar um print aqui, θi. Ups, faltou 2 pontos. Cara, aqui tem um arredondamento, mas é menos 1 e 1, que eu não coloquei o π exatamente também, né? Sacaram a primeira diferença? Sim, saquei. Agora, o Francisco tinha mencionado se isso estaria relacionado à eficiência. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, porque esse cálculo aqui é muito rápido. Eu vou tentar, vamos ver. Eu vou fazer aqui uma lista, usando o linspace. O linspace é uma definição de um espaço linear. Ele basicamente pega o seu sistema e quebra em pontos. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, quero fazer uma lista de pontos que vai de 0 a π com 2 pontos. Aqui é o número de pontos. Então, uma lista de 0 a π com 2 pontos vai ser o 0 e o π. Né? Então, é basicamente a mesma coisa que tinha antes, o 0 e o π. A única diferença é que agora ele converteu para array. Já eu falo a diferença do array para lista. Se eu calcular aqui, segue a mesma coisa, tá? Só vou trocar aqui, em vez de range 2, eu vou colocar range tamanho da lista θ. Tá? Mas, mesma coisa. Se eu falar de alguma coisa que vocês não sabem, me interrompam, hein?
Estou tentando em um ritmo médio aqui. Agora, eu posso pegar essa lista, ao invés de usar 2 pontos, eu posso quebrar ela em 4 pontos. Então, agora tem lá 0, π sobre 4, não, π sobre 4, não, π sobre 3, 2π sobre 3 e π, né? Aqui ele vai calcular os 4 valores, né? E aqui também os 4 valores. Agora, vamos exagerar. Em vez de dividir essa lista em 4 pontos, vamos dividir essa lista... Bom, antes, só fazer uma pequena modificação aqui. Deixa os 4 pontos. Só que, ao invés de imprimir na tela, eu vou associar essa lista a uma variável. Vou chamar essa variável de S, tá? Só para computar, não vou exibir na tela. O S tem, basicamente, né, a lista que estava aparecendo aqui antes. E eu quero fazer a mesma coisa aqui. Não quero imprimir na tela. Eu quero associar os resultados dessa conta a uma variável, né? Vou dar um outro nome. Como é que eu poderia fazer isso se eu não tivesse essa característica de vetorização do NumPy? Bom, eu poderia começar, por exemplo, assim. Vou criar uma variável R, que vai ser uma lista vazia, e aí eu vou anexar nessa lista vazia o resultado aqui. Aqui, ó, é a mesma coisa. O R contém os resultados e o S também contém os resultados. Tudo bem? O append talvez seja novidade para bastante gente. Alguém já tinha visto o append? Eu não, primeira vez. Eu já tinha visto. Eu já. Então, o append, ele simplesmente pega o que você passar aqui e anexa a lista. Então, comecei com uma lista vazia, então R igual a colchetes vazio, é uma lista vazia, e aí eu estou anexando os conteúdos nessa lista. Beleza. Ô Gerson, só uma pergunta. Como que você faz para limitar o número de casas decimais que ele me devolve? Aqui eu não estou limitando, é o resultado exato. O NumPy e o Math trabalham de forma levemente diferente, então você vê que os resultados são levemente diferentes, tá? Mas aqui eu não estou limitando, ele faz o cálculo mais preciso possível. Se você quiser imprimir na tela com menos casas decimais, aí você pode usar o comando round. Round de arredondar. Aí aqui você escolhe quantas casas decimais você quer. Tá? Sim, beleza. Aqui no S é a mesma coisa. Vamos colocar aqui, sei lá, 5 casas decimais. Como ele arredonda e depois ele elimina os zeros à direita, né? Aqui não é... Ele não está imprimindo com 5 casas, ele está arredondando até a 5ª casa. Aí os zeros à direita da vírgula aqui, ele vai cortando quando não precisa. Então aqui acaba que fica igual os resultados. Bom, o que eu quero mostrar agora, tentar mostrar agora, é exagerar esse número aqui, em vez de 4 pontos. Vou tentar colocar, vamos começar devagar aqui, vou colocar 100 pontos. Vamos rodar. Então, aqui o NumPy vai fazer a conta nos 100 pontos em paralelo, né? Vamos tentar executar. Foi instantâneo, já rodou. E esse aqui também foi instantâneo. Eu vou abrir aqui uma janela do meu terminal, vou deixar ela aqui no canto, ó, e vou abrir deixa eu ver se é melhor esse ou o System Monitor. Eu queria ver a porcentagem de uso da CPU. A minha CPU ela já está usando aqui 50% por causa da própria aula aqui no Google Meet, tá? Eu usei 50% da minha CPU. Mas eu acho que aqui é mais fácil, ó, de vocês enxergarem. Vou aumentar a fonte. Essas barrinhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, é a barra de utilização das minhas 4 CPUs, tá? Então está aqui em torno de 50%. Se ela vem até o final aqui, é 100%. Então, se eu rodo aqui, claro, é muito rápido, vocês nem vão ver a barrinha se mexer. Agora, vamos aumentar esse número. Vamos para 10 mil pontos. Ainda está rápido. Aumentar para 100 mil pontos. Ainda está rápido.
1 milhão de pontos. Eu não sei se vai dar certo esse exemplo, é muito simples esse exemplo. Talvez eu não consiga ver o que eu quero. Agora deu para ver um pouquinho. Né? Não deu para ver na barra, aqui na barra eu não consegui ver, mas aqui no tempo de execução dá para ver. Eu vou aumentar mais um, acho que não vai ter problema, vamos ver. Prestem atenção, quando eu executo no Jupyter, aqui onde está o número da linha, fica uma estrelinha, né, um asterisco, enquanto está executando. Então presta atenção em quanto tempo demora o asterisco aqui e quanto tempo demora o asterisco aqui. Talvez, vamos ver se dá sorte a gente conseguir ver aqui no uso da CPU. Foi muito rápido, né? Vocês viram que piscou e sumiu, né? Aqui. Agora aqui, vamos ver. Ó, a CPU lá em cima. Perceberam a diferença? Executa de novo, professor. Ó, NumPy, atenção aqui no númerozinho, tá? Aí na CPU não vai dar para ver. Instantâneo. Agora aqui no loop. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. 4 segundos e pouco. Né? Perceberam? Vamos aumentar mais um zero aqui. Até agora para computar a lista demorou um pouquinho. Vamos ver. Eu queria ver se eu consigo enxergar aqui na CPU. Talvez agora dê para ver na CPU. Vamos ver. Demorou um pouquinho no NumPy, mas não chegou a aparecer na CPU. É muito rápido o cálculo. Não dá para ver, né? Mas aqui, ó, vai longe. Aqui dá para ver, ó. Olha aqui, ó. Uma da CPU foi para 100%. Zerou porque deve estar acabando. Ó, não está 100% lá. E vai, ó, tá demorando. E vai. Bom, tá clara a diferença, né? Vou fechar aqui o gráfico das CPUs. Vou até interromper, porque eu não sei quanto tempo vai demorar esse aqui. Eu exagerei bastante o número de pontos. Bom, então o que eu queria mostrar inicialmente é isso. Então, de cara, vocês veem que os resultados do Python e do Math são tecnicamente equivalentes, né? Se olhar os números aqui, são os mesmos, fora algum arredondamento, mas são os mesmos. Agora, o desempenho do NumPy é muito superior. O desempenho é superior pelo seguinte: para você calcular o cosseno de θ para cada um dos ângulos que estão nessa lista, obviamente é necessário um loop. Você tem que fazer um loop para cada um desses ângulos calcular o cosseno. É inevitável, você tem que ter um loop em algum lugar. A diferença é que o loop que está implementado dentro do NumPy é um loop que está compilado em linguagem C. Tá lá dentro, está estruturado dentro do NumPy numa linguagem C, interna. Esse loop que está aqui, que eu fiz, é um loop que está tá no Python, numa linguagem interpretada. Uma linguagem interpretada não tem otimizações, né? E isso é a principal diferença. Sempre que a gente for trabalhar com vetores, com listas, a gente tem que explorar ao máximo essa capacidade do Python, do NumPy, na verdade, de atuar na lista vetorialmente. Tá? Essa palavra vetorialmente significa basicamente isso, que a gente está mapeando a aplicação dessa função em todos os elementos desse vetor de uma vez só. Tá? Isso é o jargão de uma operação vetorial na computação. Você aplica no vetor inteiro a mesma operação, certo? Uma das otimizações que tem aqui dentro é que o próprio processador, né, os processadores Intel, AMD, o que for que seja, eles têm vetorizações dentro dele, no hardware, né? Então, quando você chama uma operação lá nos transistores, nas operações dos registradores do seu processador, existem elementos vetorizados. Você pode ter uma operação claro, o seu processador não tem as funções trigonométricas implementadas. Ele tem a operação de soma, subtração, multiplicação e divisão, basicamente, né? Bom, na verdade, tem algumas funções trigonométricas implementadas, sim, no módulo matemático. Mas pensa basicamente em soma, multiplicação, divisão e subtração. A vetorização do processador é a seguinte: você tem os registradores, que são os elementos de memória, onde a informação de fato é armazenada lá nos bits, né, nos transistores e nos capacitores que estão dentro
do seu processador, e o sistema operacional, a sua linguagem de programação, vai carregar. Vamos pensar que eu tenho os registradores, vamos chamar eles de R0 até R9, 10 registradores. Então eu carrego um número em cada registrador e eu atuo com uma única operação nesses 9 números, nesses 10 números. Tá? É a mesma operação em todos eles. Então, dentro do processador existe um algoritmo que faz a atuação nos 10 registradores em paralelo e salva em um novo registrador os resultados automaticamente. O seu processador trabalha vetorialmente. Hoje em dia, todos os processadores trabalham vetorialmente. Então, toda a operação é capaz de ser vetorizada. Só que para explorar essa vetorização, o seu compilador, ou a sua linguagem de programação, tem que saber explorar isso. Então, quando você compila um código em C, uma das principais otimizações que o código faz é usar os módulos vetorizadores do seu processador. E para o seu código ser eficiente, é necessário utilizar o máximo de otimizações possíveis. Eu insisto nisso porque, como o Python é uma linguagem interpretada, vocês estudam Python sem saber de nada disso. Isso é algo que fica mais claro quando você vai trabalhar em C, por exemplo. Deixa eu abrir o terminal aqui de novo. Se eu olhar aqui o manual do compilador C, fizer uma busca por vector, né? Aqui, ó. Esses aqui são flags de otimização do compilador. Então, você tem aqui, ó, o Vectorize, F3 Vectorize. Isso aqui, essas opções de compilação, elas basicamente estão dizendo para o seu compilador pegar os loops que você implementou em linguagem C e vetorizar eles. Deixa eu procurar uma específica aqui. É comum a gente usar dentro da compilação em C as flags "-O2" e "-O3", que são duas flags de otimização que já incorporam várias outras flags. Acho que eu já passei reto. Deixa eu começar de novo aqui. Tem um ambiente aqui em que ele descreve o conteúdo de cada uma dessas flags. Um segundo que eu acho que é importante. Vocês verem isso uma vez na vida. Então, ó, você tem várias flags de otimização. A flag "-O1" é a otimização mais leve, compila mais rápido, mas otimiza menos o código, tá? E ela envolve todas essas flags aqui, ó, que estão aqui embaixo. Eu acho que a O2 é a mais interessante, é a que a gente costuma mais usar, O2 e O3. Deixa eu só ver um trecho que é interessante aqui. Estou procurando a palavra vetorizar. Aqui, ó. Tá aqui, tá no O3, tá vendo? F3 Loop Vectorize. Então é para vetorizar os loops. Pegar um loop e executar ele em paralelo, se possível, dentro dos processadores. E vários outros. Ó. Tem outro Vectorize aqui. Várias flags com loops. Tá vendo que esse aqui também, loop e unroll, é importantíssimo. Então, as principais flags de otimização que vão aparecer aqui no compilador envolvem loops e vetorização. Isso que eu queria mostrar para vocês. Os detalhes, claro, precisa de um curso de arquitetura de computadores para entender mais profundamente. Mas sacaram que é importante atentar para isso? Então, se você fizer o seu código, tentar programar em Python, como se estivesse programando em Fortran, ou como se estivesse programando em C, muito provavelmente você faria o código desse jeito aqui. Você faria loops, e enfiar loop de cima e embaixo, porque em C e em Fortran, mais em C do que em Fortran. No Fortran 90, o Fortran 90 já é vetorizado também. Mas em C, a gente usa os loops e quem vetoriza é o compilador. A gente depende muito do compilador. E a maneira de fazer esse cálculo em Python é sempre dessa forma. Explorar o NumPy, a vetorização do NumPy, o máximo possível. Ok? Bom. Beleza.
Outra coisa fundamental, eu vou apagar aqui, tá? Para falar de outra coisa agora. Uma outra coisa fundamental é o conceito de uma função pura. Vocês sabem o que são funções puras? Alguém sabe? Não sei, professor. Alguém sabe? Eu vou chutar aqui, então. Vai lá. Sei lá, uma função pura que você não consegue mudar ela, o valor, alguma coisa assim. Quase Eu isso, tinha visto isso em algum lugar. Isso, está na direção correta. Vocês, nas dúvidas e nas listas que vocês me mandaram, vocês fizeram um bando de função impura. E eu vou cobrar aqui, já, primeira aula hoje, que a gente faça apenas funções puras. De vez em quando pode acontecer que a gente precisa fazer uma função impura por preguiça, mas sempre é possível fazer funções puras, sempre. Tá? Em C, a gente quase sempre faz funções puras. Tá? Em Python, o Python nos dá uma liberdade de fazer besteira muito grande, então a gente tem que tomar cuidado. Então eu vou cobrar em toda a lista, de agora em diante, eu vou tirar ponto se a função não for pura. Eu deixo avisado lá, tem uma função impura aqui. Então o que é uma função pura? Vamos tentar, vou fazer uma função impura primeiro. Tá? Vou chamar uma função f, que recebe um parâmetro x, e calcula, sei lá, y igual a seno de x ao quadrado e retorna y. Essa é uma função pura. Então, vamos testar alguma coisa aqui. Ó. Se eu chamar f de zero, vai dar zero, né? Seno de zero é zero. Se eu chamar f de π, vai dar zero também. Aqui deu 10 a menos 32. É bom que apareceu isso daqui. Vocês entendem o e a menos 32? Isso aqui está claro para todo mundo? Não é, Sim. não é exponencial de menos 32, hein? Isso aqui já vi gente se confundindo. E a menos 32 é uma anotação da matemática para 10 a menos 32. Tá? Esse e leia-se como 10. É uma potência, é a exponencial do 10, né? É 10 a menos 32. Então é zero. Tecnicamente é zero. Bom, agora, se eu colocar aqui x sobre 2, por exemplo, o f de zero continua zero, o f de π vai para 1, né? Porque vai dar π sobre 2 aqui, efetivamente. Essa função continua pura. Se eu fizer agora seno de x sobre a, o que acontece? Se eu executar, o que vai acontecer? Vai pedir o valor de A. Vai falar que você não colocou o valor de A. Vai falar que A não está definido, então dá pau, né? Agora, veja, se eu definir aqui numa outra célula A igual a 1, agora funciona. Voltou a dar 0 e 10 a menos 32. E se eu colocar A igual a 2, tá? 0 e 1. Certo? Isso é uma função impura. Por quê? Porque agora eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim. Vou colocar aqui A igual a 1. A igual a 2. Veja que a chamada da função é a mesma. É f de π. Mas o resultado de f de π depende de quem é A. Isso é muito engraçado. Sabe por quê? Vou fazer um truquezinho aqui para deixar bem claro o porquê que isso é proibido nas minhas aulas. Slack aberto aqui, deixa eu fechar um pouquinho. Eu vou arrastar a janela para o lado aqui, para vocês não verem o que eu vou fazer. E aí?
eu fazer uma outra coisa aqui, peraí. Olha só, não é engraçado isso? O que vocês acham disso? Qual é o problema do que está aqui na tela? Uma função com dois valores diferentes para o mesmo valor. Isso, exatamente. Eu passei o mesmo parâmetro para a função, chamei f é uma função que recebe x e retorna um valor. Eu passei o mesmo valor e me deu dois resultados diferentes. Certo? Se eu tivesse feito isso lá em cima, sem isolar aqui a tela, né, do jeito que está aqui, ó. Aqui vocês dizem, mas tudo bem, está controlado, eu tô vendo, acabei de colocar A igual a 1, então eu sei o que ela vai fazer aqui e sei o que ela vai fazer aqui. O problema é que se você define, imagina que vocês não estão fazendo um código de 3 linhas igual está aqui, mas é um código de 500 linhas. Muito complexo, do seu mestrado, do seu doutorado. E você define uma função impura, cujo resultado depende de uma variável que não está na tela, está em outro lugar. Você troca o valor da variável, a função muda de comportamento completamente. Você se perde facinho e comete erros muito fácil. Sacaram qual é o problema? Tá claro? Sim, deu para entender, professor. Como é que eu faço para essa função agora ainda conter o A, mas virar uma função pura? Você poderia criar uma outra função que representasse A? Não, outra função não. Receber A como parâmetro. Isso. Eu passo A como parâmetro. Agora sim. Agora faz sentido. Porque agora o meu F depende do valor de A, mas depende explicitamente. Nesse caso, tudo bem. Agora a função está retornando dois valores diferentes, mas ela recebeu parâmetros diferentes. Sacaram? Então eu quero que vocês façam esse exercício, né, mental, enquanto vocês estiverem programando, todas as funções que vocês programarem daqui para frente, pararem para pensar se a função que vocês estão desenvolvendo, ela é pura ou impura. Tá? Em todo exercício, sempre. E evitar, ao máximo, fazer funções impuras. Eu tenho uma dúvida. Diga. Essa questão dela não ser pura é só quando você vai variar ela? Ou vamos supor que eu precise uma variável que é fixa? Aí eu posso declarar ela lá dentro e continua pura. Sim. Você declara ela lá dentro, ela continua pura. Isso. É só uma questão de... se você passa certos parâmetros da função, ela retorna sempre a mesma coisa. Certo? Dado um parâmetro, retorna aquele valor. Não pode... O resultado da função só pode depender dos parâmetros que você passou. Se o A tiver definido aqui dentro, né, por exemplo, A igual a 2, né, essa função ela é pura. Ela recebe um parâmetro só e sempre retorna a mesma coisa. Ok? Ok. Ok, então vamos lá. Vamos discutir agora mais um detalhe que ajuda vocês aí no exercício, que, bom, deixa eu fazer assim. Vou deletar aqui. Em vez de fazer a integral de Simpsons ou do trapézio, eu vou fazer uma integral de um retângulo, que é mais fácil, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui. Então, eu vou criar uma função lá de retângulo que vai receber o limite inferior, o limite superior e o número de pontos de integração. Aí, eu vou definir um x space de A até B com n pontos. Aqui eu vou passar um parâmetrozinho que eu vou explicar depois, tá?
Já eu discuto isso daqui. E eu vou calcular essa integral. Vou calcular o dx, x1 menos x0. Poderia fazer isso aqui também como sendo... isso aqui é igual a b menos a sobre n menos 1. Eu vou discutir esses dois pontos aqui, daqui a pouquinho eu vou desenhar para vocês entenderem alguns detalhes da geometria. Mas ignora a geometria, vamos focar no código em si. Eu quero ver se vocês percebem um detalhe interessante aqui. E essa integral aqui, eu vou fazer ela usando o NumPy. Então eu vou usar o comando de soma do NumPy. É isso. Então, o que esse cara aqui faz? F vai ser uma certa função, que eu vou calcular. O x é uma lista, então o NumPy, se o F for uma função do NumPy, né, vetorizada, ele vai calcular o valor de F para todos os pontos x que estão nessa lista. O comando sum vai somar todos esses pontos, e eu multiplico por dx, tenho a minha integral. Tá? Essa aqui é a integral do retângulo, é bem fácil de implementar. Bom, vai dar retângulo de 0 a π com, sei lá, 100 pontos. Posso executar isso aqui? Acho que você tem que definir a função antes que você vai usar, o fx. Vamos executar. Aconteceu. Então, 1000 pontos. O f de x está definido, né? Porque era a função que eu usei antes. Né? Mas vamos definir de novo aqui. Certo? Só para... Aí, deu 2. Né? Em torno de 2. Integral de 0 a π. Se eu fosse de 0 a 2π, dava 0, né? Ok, tem algum problema no meu código aqui? Professor, essa função que você cria, essa da f de x, ela não tem que ser antes dessa função do retângulo, não? Dá para chamar... Sim, isso é a primeira coisa que eu falei, que o Jupyter nos dá esse costume errado de definir as coisas fora da ordem, né? Eu tenho que executar isso para depois executar aquilo, né? Então, tecnicamente, seria melhor eu colocar aqui, né? Vou reiniciar o kernel aqui para a gente verificar. Certo? Beleza. Mas aí, estou satisfeito com esse código? De acordo com o que eu falei até agora na aula? Eu acho que não precisava da função. Por quê? Porque ela só está fazendo o seno, é mais fácil colocar ali no retorno de uma vez, não? Dentro da função. Sim, claro. Mas e se eu quiser, por exemplo, aqui eu calculei, vamos fazer assim, ó. Aqui eu calculei a integral do seno, e agora eu quero calcular a integral do seno ao quadrado. Aqui eu defini o f como sendo seno, calculei a integral do seno, deu 2. Aqui eu defini o f como seno ao quadrado, calculei a integral do seno ao quadrado, deu aí 1,57, sei lá. Então eu estou definindo separado aqui, né? Por mais trivial que seja isso daqui, é só porque é meu exemplo, tá, Dora? É preguiça de fazer algo mais complicado. Mas o fato é que eu quero ser capaz de integrar qualquer função, eu quero poder variar essa função, né? Na lista eu passei lá A, B, C, D, E, F, G, H, passei várias funções. Então, para ser prático, eu faço uma função genérica que integra qualquer função f, e aí eu vario a função f para ir fazendo as chamadas. Mas tem um problema aqui ainda, tem algo me incomodando aqui ainda. O que está me incomodando? Seria o endpoint ali? Não, esquece os detalhes da geometria.
Ok. Quanto que vai dar o resultado dessa integral aqui? A função que eu estou integrando. Você está integrando a última que você definiu, não é? Qual foi a última que eu defini? Aí eu não lembro. Ao quadrado. Você ao quadrado. Mas porque vocês têm uma boa memória, né? E se eu fizer isso daqui, ó? Qual foi a última que eu defini? Não sei. Qual é o problema aqui? É a função não ser pura? Essa função não é pura. Olha só, para a linha 6 e para a linha 8. É exatamente a mesma chamada. E deu dois resultados diferentes. Essa função não é pura. E agora? Como é que eu faço essa função virar pura? Cria um outro parâmetro. Que parâmetro? Que aí você Porque daí- Um parâmetro de print? Tem um parâmetro para passar a função, tem? tem a função lambda que dá para criar dentro. Não Tem a dá? função lambda, tudo bem. Eu estava evitando falar da função lambda, já eu falo. Falar de função lambda agora vai complicar um pouquinho demais. Vamos deixar a lambda para mais tarde. Mas eu posso passar a função como parâmetro. Esse que é o ponto, né? Posso passar o f. Apertei uma tecla errada aqui, desculpa. Eu quero integrar a função f de A até B com n pontos. Vou reiniciar o kernel para vocês verem que funciona aqui. Agora, eu vou trocar o nome dessa função aqui, tá? Eu vou chamar essa daqui de f1, só para ficar diferente. E vou chamar essa aqui de f2, tá? Para não usar a mesma letra para não criar confusão. E agora aqui eu vou chamar f1. E aqui eu vou chamar f2. Olha lá. Agora sim, temos uma função pura. Vocês entendem? O que está acontecendo aqui, ó? Nessa chamada aqui, eu estou passando como primeiro argumento a função f1. Então, f, dentro da função retângulo, está recebendo f1. Então, nessa chamada aqui, o f é o f1, né? Que eu estou passando como parâmetro. Então, essa chamada aqui está executando o f1. Agora, nessa daqui, f está recebendo f2. Então, nessa chamada aqui, ele está executando este cara aqui. E agora, essa função é pura. Professor, e se o senhor tivesse uma terceira função chamada S? Tranquilo, não tem problema nenhum. Vamos usar, seno ao cubo para falta de criatividade, tá? Vou aqui, chamo de S. O nome que eu quiser. Certo? Então, sua função retângulo vai saber que aquele f é qualquer função que você tenha definido. É o que eu passar aqui. Do mesmo jeito que esse A é o valor que eu passar aqui. E o B é o valor que eu passar aqui. Ah, certo? tá, entendi, saquei, entendi. É a mesma coisa. Sacaram? Então agora sim, tem uma função pura. Bem? Professor, no meu caso, eu não sabia que tinha como passar a função como parâmetro. Então, eu criei ifs passando a função. Isso considera como continuaria puro ou ficaria impuro? Onde você colocou o if? Eu fiz uma classe e dentro de uma função eu tinha as opções A, B, C, D, E. E aí, quando eu... esqueci o nome.
chamou o objeto lá embaixo, eu aviso qual Entendi. opção eu queria. É pura, tecnicamente é pura, mas não é uma solução elegante, porque essa minha função aqui, por exemplo, que faz a integral do retângulo, essa é a integral do retângulo, acabou. Eu posso usar ela o resto da minha vida. Para qualquer função que eu quiser integrar aqui, eu posso usar. Sacou? Então, eu posso criar um pacote meu, né, chamar lá minhas funções úteis. Esse é o meu pacote. Funções que eu uso sempre. Coloco lá, e agora eu tenho uma função prática aqui que eu posso chamar em qualquer outro código que eu quiser, meu. Não, é só mais uma curiosidade para saber Sim, se entraria ou não. Porque, literalmente, seria... o código vai ficar bem menor se eu fizer isso. Não, a sua função ela seria pura, mas não é aconselhável fazer desse jeito, porque você está limitando essa sua função. É uma função que tem uma capacidade de ser genérica, igual eu fiz aqui, mas você está estruturando ela só para funcionar só em casos específicos. Sacou? Sim. Mas pura ela seria. Tudo bem. Okay, a questão dela ser pura ou não é simplesmente se, dado um conjunto de parâmetros, ela sempre retorna o mesmo resultado. Tá? É basicamente isso. Bom, ok. Vocês mencionaram da função lambda, eu não gosto muito de falar da função lambda na primeira aula, mas já que mencionaram, vamos aproveitar a deixa aqui, que é mais ou menos o que a Dora falou também, que a função seno, ela é muito simples, porque diabo que eu vou definir um F1 que só retorna o seno, se é um treco tão simples, né? Para eu explicar a função lambda, deixa eu fazer de duas formas. Primeiro, a gente tem aqui o F1 que simplesmente retorna seno, né? Eu posso definir, vou definir um G1 da seguinte forma. Tá? O que é esse cara aqui? Vou pôr lá em cima para poder explicar as duas juntas. Aqui. Vou executar. Estas duas funções, G1 e F1, são tecnicamente idênticas. Tá? Se eu chamar aqui, ó, F1 de, sei lá, de 1, G1, dá o mesmo resultado. As duas fazem a mesma coisa. Essa daqui vocês estão mais acostumados, é uma definição mais parecida com a definição de C e de Fortran, né? Um function F1 ou subroutine F1, a lista de parâmetros, e aí aqui embaixo a execução, e no final a variável, né, a chamada de retorno da função. A função lambda é uma palavra-chave, tá? A gente chama de função lambda, mas é a palavra-chave do mesmo jeito que def e return são palavras-chave. Tá? Então, a função lambda, ela é basicamente uma maneira compacta de você escrever algo simples, uma função simples. Então, essa função aqui, F1, que simplesmente retorna o seno de x, que é algo muito, muito simples, eu posso compactá-la numa linha só dessa forma. Então, aqui eu estou dizendo que o G1 recebe uma função que tem como parâmetro x, e essa função retorna seno de x. Só isso. É só realmente uma forma compacta de escrever isso. Eu posso, vamos chamar aqui, vou criar uma função gn, que recebe dois parâmetros, x e n, e retorna seno de x elevado a n. Então, nesse caso, ó, pode lembrar aqui, ó, o F1 é o seno de x, o F2 é o seno de x quadrado, o S é o seno de x ao cubo. Então, se eu chamar, ó, F1 de 1, a gente viu, dá isso daqui. Agora, se eu chamar Gn de 1 e 1, dá a mesma coisa. Né? X é 1, N é 1. Se eu chamar Gn de 1 e 2, vai dar o resultado do F2, né? Porque o N agora é 2. E se eu colocar 3, é o resultado do S de 1. Tá? Então, a função lambda nada mais é do que uma forma compacta de escrever uma função simples numa linha só. Tá claro? Entenderam a notação?
Tudo bem? Sim, ficou claro. Por que ela é... Qual é a grande utilidade dela? Essa estrutura compacta já é útil em si, quando a função é bem simples, né? Nessa daqui ela é quase inútil, né? Porque o seno já está definido, mas nessa daqui já se mostra um pouquinho mais útil, né? Agora, ela realmente ela fica útil porque eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos calcular aqui. Eu quero passar como função sei lá, vamos integrar aqui o seno. Vamos trocar de função, né? Vamos pôr o cosseno. Eu quero passar o cosseno aqui, cosseno de x só. Eu poderia passar, vamos pôr cosseno de x ao quadrado. Deixa eu voltar atrás. Se eu fosse passar só o cosseno, eu poderia passar assim, ó. Tá? O nome da função sem o argumento, sem o x aqui. É o nome da função do mesmo jeito que aqui f2 é o nome da função. Aqui ele fez a integral do cosseno de 0 a π com 1000 pontos. Agora, se eu quiser passar o cosseno ao quadrado, eu não posso fazer isso aqui. Isso aqui não existe. Tá? O que eu posso fazer é definir uma função aqui dentro. Eu faço lambda x cosseno de x ao quadrado. Aqui funcionou. Executou, deu 1,57 também. Então, este objeto que está aqui, ó, que eu selecionei, é uma função. Veja que eu poderia fazer assim, né? Fazer aqui, sei lá, h, tá? Então, veja aqui, ó, h é uma função que recebe x e calcula cosseno ao quadrado. Veja que o que está aqui é a mesma coisa que está aqui. Só que, em vez de atribuir essa função a um objeto h, eu estou atribuindo essa função diretamente à chamada da função retângulo. Então, às vezes é prático de você manipular funções dentro das chamadas dessa forma, mas é muito confuso. Eu gosto de evitar esse tipo de coisa por causa da legibilidade do código. O código fica muito mais legível se eu definir a função h aqui e passar o h aqui. Tá? Então, eu evito fazer coisas tipo não definir o h e fazer isso daqui funciona, mas eu gosto de evitar isso daqui ao máximo. Bem? Só por uma questão de legibilidade do código. Fica mais fácil de entender o que o código está fazendo. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Entenderam como é que funciona esse elemento? Tranquilo, professor. Ok. Eu vou apagar um excesso de coisas aqui. Tá. Deixa eu reiniciar aqui. Agora, vamos fazer o gráfico do caso aqui do retângulo, que é uma dúvida que vocês estavam. Eu quero fazer o gráfico... não, deixa eu explicar a geometria aqui antes de fazer o gráfico. Importante. Só um segundo. Professor, Olá. eu tenho uma dúvida meio tosca, mas enfim. Eu tenho mania de importar as funções do NUMP direto, sem importar a biblioteca inteira. Uhum. Vamos supor que eu importe o sum. Quando eu chamar ele no código, vai chamar o do NUMP ou vai chamar o do Python? É por isso que não é para fazer o que você faz. Você respondeu a sua pergunta, não faça isso. Mas não é mais eficiente porque você não chama a biblioteca inteira? Em termos de memória, talvez, mas no Py não usa tanta memória assim. Não, eu não faria isso, não. O sum é um problema claro, né? O que a Dora está dizendo é o seguinte: você tem um comando sum do próprio Python, que é, sei lá, 0, 1, 2 aqui vai dar 3. E se eu fizer o sum do NumPy, também dá 3. Então são dois comandos sums tecnicamente equivalentes. A diferença é que esse sum aqui não é vetorizado, ele vai fazer a soma elemento por elemento,
e esse sum aqui tem um processo de vetorização dentro. É mais eficiente o do NumPy. Então, você quer chamar o do NumPy. Para a gente verificar, Dora, deixa eu ver. Se eu rodar aqui, ó, só o nome da função, ele retorna a definição dela. Então, sum, sem nenhum parâmetro, está aqui. É uma função que recebe uma lista, tal, beleza. Se eu chamar o np.sum, veja que o protótipo da função é diferente. Aqui está explicitamente dizendo que é o sum do NumPy, tem muito mais parâmetros, tem que ver a documentação para ver o que cada coisa é e tal. O que ela está dizendo, para quem não entendeu, é que ela faz assim, from NumPy import sum, né? Então, quando eu faço isso, em vez de carregar toda a biblioteca NumPy na variável, aqui no objeto NP, eu estou pegando lá do NumPy só a variável sum e estou carregando só ela na memória. O resto eu não estou usando. Então, é mais eficiente nesse sentido, que eu não carrego na memória a biblioteca inteira. Agora, vamos ver. Se eu rodar sum, ele vai chamar qual? Vai me responder que é essa ou que é essa? Essa é a pergunta dela. A do NumPy. Muito provavelmente, ele vai sempre chamar a última que você definiu. Tá? Então, como o sum do Python é pré-definido, você não tem como redefinir ele, né? Aqui, a última que você definiu é essa, ele vai chamar o sum do NumPy. Entendi, então Okay? dá para continuar fazendo. Dá, mas não é aconselhável de forma nenhuma. Enfia o NP ponto tudo quanto é canto, ou se você realmente quer usar o mínimo de memória possível, Na você verdade, faz não é por isso, é porque me incomoda o NP na frente quando eu estou fazendo função. Então, eu estou escrevendo, aí fica NP ponto cosseno, NP ponto sino, aquilo sim. me dá agonia. A minha inércia de não querer programar em Python muitos anos atrás e continuar programando em C era exatamente esse NP. Me dava agonia ver esse NP na frente de tudo. Eu acostumei. Eu arranco. Você pode fazer assim, ó, se você realmente está incomodado, import from NumPy, import sum as nsum. O N, pode pôr o N na frente, só uma letra, aí não tem problema. Entendeu? Entendi. Faz um alias. Aí Ok. tranquilo. Mas, sim. No caso, se quando você está importando várias bibliotecas, aí faria diferença? Principalmente se tiver alguma chance de duas bibliotecas terem função com o mesmo nome. Aí você pode se perder criticamente. Né? Entendi. Você importa o cosseno do math e o cosseno do NumPy, depois você se perde, esquece qual foi que você chamou por último, qual que você está usando. Pode dar problema, tá? Não é recomendado. Se você realmente sabe o que está fazendo, está muito bem organizado o seu código, tudo bem. Principalmente se você estiver fazendo um módulo. Eu não falei sobre módulo na aula de hoje, eu vou falar sobre módulo na aula que vem. Mas dentro de um módulo, aí sim. No módulo, talvez você queira importar só os objetos essenciais, tá? Mas dentro do módulo, dentro do seu código main, é melhor não. Ok? Ok. Certo, então vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho só da geometria, tentar deixar essa parte. Eu vou abrir aqui o tablet, depois eu volto para o código. Então veja, eu vou desenhar aqui a integral que a gente quer fazer. Imagina que eu tenho aqui o eixo x, e eu vou integrar o x de A até B. Agora, depende do lugar que você olha, a definição da integral trapézio, retângulo ou Simpson, você pode encontrar a definição do n de diversas formas. De duas formas, na verdade. O n pode ser o número de pontos ou o número de intervalos. Sacaram? Vamos definir aqui, por exemplo, ó, se eu quebrar esse meu espaço entre A e B, quebrar nesses pontos aqui, ó, por no meio aqui.
Quantos pontos eu tenho? Cinco pontos? E quantos intervalos? 4. 4. Tenho 4 intervalos entre pontos, né? 1, 2, 3, 4. E tenho 5 pontos. Então, toma cuidado. Se olhar lá na Wikipedia, na descrição de Simpson, por exemplo, lá ele define N como o número de intervalos, e não como o número de pontos. Certo? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa definição. Vamos pensar aqui, o que seria melhor para a gente fazer? Bom, eu vou discretizar o meu x, e meu x vai ser, bom, claro que esse intervalinho aqui, a distância entre 2 pontos, vamos chamar de h. Alguém chamou de h no código aí, vou chamar de h também, que é uma letra comum para essas coisas. Então eu posso definir que o meu iésimo ponto x é a mais i h. Concorda? Essa aqui é minha discretização do eixo x. Então, o a é equivalente ao x0. Se pôr i igual a 0, dá a. Então, o a é o x0. Esse ponto aqui é o x1. Esse daqui é o x2, o x3 e o x4. Tudo bem? Então, na indexação dos meus pontos, eu tenho isso daqui. Então, aqui eu tenho 5 pontos. Vai do 0 ao 4, mas são 5 pontos. Então, quando eu chamo linspace, o que entra no linspace é o número de pontos, e não o número de intervalos. Tá claro? Então, isso tem que tomar cuidado, porque lá na documentação do Simpson está o número de intervalos, e o que vocês colocam no linspace é o número de pontos. Então, tomar um pouquinho de cuidado tem que atentar aos detalhes para não fazer besteira com relação a isso. Então, aqui no código, olha, eu defini o linspace de A até B com N pontos, tá? E pus esse endpoint igual a false. Por que eu fiz isso? Porque, olha, quando eu for fazer a integral, imagina que eu tenho a função aqui em cima. Eu vou desenhar a função em uma cor diferente, em vermelho. Estou integrando essa função aqui. Essa é a minha função f de x. E, claro, ela existe nesses pontos aqui, né? Está discretizada nestes pontos aqui. A integral do retângulo, basicamente, é desenhar os retângulozinhos aqui, né? Cálculo 1, definição básica da integral. Tenho essa área, aí depois essa área aqui vai pegar um pouquinho a mais, a outra pega um pouquinho a menos. Quando você toma um limite infinitesimal, tudo dá certo, né? Aqui vai ser este retângulo. Certo? E aqui, este retângulo. Você percebe que eu tenho 4 retângulos? E não 5. O número de retângulos é 4. É o número de intervalos, e não o número de pontos. Então, quando eu for fazer o cálculo da integral aqui, de forma discreta, né? O que seria a integral, né? Vamos chamar de S de soma, né? A minha integral seria essa área aqui. Quem que é essa área aqui? Vamos chamar esse cara aqui em cima, ó, esse pontinho aqui, de F0, que é o F calculado em x0. Este cara aqui é o F1. Esse aqui é o F2. Esse aqui é o F3. E esse aqui é o F4. Tá claro? F e o índice numérico embaixo é o índice do ponto X onde o F foi calculado. Então, essa primeira área aqui, vocês concordam que é F0 vezes H. Certo? Esse retângulo aqui. Essa área aqui é F1 vezes H mais F2 vezes H mais F3 vezes H.
Eu tenho que colocar aqui mais F4 vezes H? Acho que não, porque seria um retângulo a mais. Exato. Isso. Se eu colocasse o F4 vezes H, eu estaria pegando esse intervalo aqui, né? O próximo E esse retângulo. intervalo está fora do limite de integração. Então veja que a minha soma para no F3. Então, se eu escrever isso aqui na forma de uma somatória, seria uma somatória de I igual a 0 até 3 do F de I vezes H. Ok? Agora aqui a gente tem que fazer uma escolha. Eu não quero definir 4 ou 3, eu quero definir o N. Então, o meu N vai ser o número de pontos ou o número de intervalos? Qual que você prefere? Qual opção vocês preferem? Número de intervalos. Número de intervalos. Tá. Não ouvi quem foi, o Hélio que falou? Sim, fui eu. Então, se eu definir o N, então aqui o N vai ser 4, né, intervalos. Nessa definição, quem é o H? Como é que eu posso definir o H? Vai ser B menos A dividido pelo quê? Por 4? Mas 4 é o N, né? Então, N. Isso. Tá? Guardem isso aqui. Então, H é isso. Então, nessa definição aqui, essa minha soma, se eu for usar o N explicitamente, a soma vai de I a 0 e de 0 até Q. Qual é o limite superior da minha soma aqui? Era 3. Mas 3 é o quê? É o número de intervalos menos 1. Certo? Sacaram? Por enquanto? Sim, sacamos. Saúde. Amém. 1, 2, 3, 4. Isso. 4 intervalos. Beleza. E se eu tivesse escolhido, vou pôr em outra cor aqui, ó. Se eu tivesse escolhido o outro caso, se eu tivesse feito que o N é o número de pontos. Se o N são 5 pontos, como é que fica o H? O H vai ser B menos A dividido pelo quê? Por N menos 1. N menos 1. E a minha soma S vai virar... Qual vai ser o meu limite superior agora? Vai ser N. Não. Tem que ir até 3. O N é 5. Então tem que ser N menos 2. N menos 2. Então perceba que, dependendo de como você interpretar o valor de N, você tem essas peculiaridades. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Nesse código aqui do retângulo, eu estou definindo um lean space que vai de A até B, então vai desse ponto A até o ponto B, vai dividir esse espaço em N pontos, então estou seguindo esta definição aqui de baixo, né? O N aqui é o número de pontos. A única coisa é que eu estou passando esse endpoint igual a false, de tal forma que o meu lean space vai me retornar só esses pontos aqui, ó. Ele não inclui o último, tá? Ele considera o último na hora de criar o meu espaço, mas a lista que ele me retorna só tem o 0, 1, 2 e 3, não inclui o último. Então, endpoint igual a false quer dizer não incluir o último ponto. Certo? Mas a geometria aqui é essa daqui. Tá? Se eu passar n igual a 5,
vão ser os pontos 0, 1, 2, 3, 4, que ele vai considerar, mas na variável x ele vai armazenar só o 0, 1, 2 e 3. Entendeu? Sim, entendi, professor. Aí o dx aqui eu defini o dx como sendo o x1 menos o x0, que é o h, né? A mesma coisa que o h aqui, x1 menos x0. E eu já avisei que isso aqui é a mesma coisa que b menos a sobre n menos 1, porque n é o número de pontos. É o que eu pus aqui, ó. É o que está aqui no comentário. E agora, vocês concordam que essa forma compacta aqui da soma é a mesma coisa que esta forma aqui? Essa é mais delicada. Professor, repete a pergunta. Bom, defini o meu x são esses 4 pontos aqui, né? Nesse meu exemplo. Agora, esta soma aqui do NumPy é equivalente a essa soma aqui? Ou é equivalente a essa? Vocês conseguem perceber que o que está implementado aqui já está considerando esse limite de integração aqui? Tentem pensar e me explicar por que de fato é isso. Professor, não é porque você tem uma lista e você definiu lá no linspace que o endpoint é false, você está somando a lista, né, os intervalos dessa lista, quer dizer, os pontos dessa lista, e não está considerando o último ponto. Exatamente. Então vamos lá, vamos com mais detalhes aqui. Então o meu linspace x te devolve uma lista, não é? Isso. Mas então esse que é o ponto. Tá? Essa lista ela vai ser uma lista de A até B com N pontos, mas sem incluir o último ponto. Então o X é realmente esses pontos em laranja. Sim. Certo? Aí o f de x, o que é o f de x? É uma lista com esses pontos aqui, ó. Que eu vou pôr em laranja também. Então esse f de x aqui é uma lista com o F0, F1, F2 e F3. Esse f de x não inclui o F4, porque o endpoint está tal que não inclui o x4. Certo? Então, o f de x é F0, F1, F2 e F3. Então, a soma de f de x é a soma de F0, F1, F2 e F3. Depois eu multiplico por h, tenho exatamente isso daqui. Basicamente, posso pôr um parênteses aqui, se eu quiser, né? Para ficar mais parecido. A soma f de x é essa soma aqui. Aí eu multiplico por h por fora. Sacaram? Saquei. Professor, quando eu estava fazendo... Perdão, só um comentário aqui. Ó. Se eu não tivesse incluído esse endpoint igual a false, eu teria considerado essa área verde também. Entendeu? Aí daria um pequeno erro. Professor, só uma questão. Quando eu estava fazendo o código, eu usei inicialmente para definir meu X, essa lista, o arrange. Qual que é a diferença do arrange para o linspace? Tá. O linspace você passa o valor inicial, o valor final e o número de pontos. O arrange você passa o valor inicial, o valor final e o intervalo entre os pontos. A informação que você passa para o arrange é o H, ou o delta X. E para o linspace você passa o N. Ah, entendeu? Saquei. Então, no código que a gente fez, a gente pode substituir o H, fazer o H usando um arrange? Pode, mas pode fazer com arrange, mas para fazer com arrange você tem que tomar cuidado se você está considerando os pontos certos e não está pegando essa áreazinha a mais aqui. Tomar um pouquinho de cuidado com os limites de integração. Tá? Beleza. Nesse código, do jeito que eu propus o exercício, com o linspace é mais fácil, porque a gente está variando o número de pontos. Tá? Bom, por último, ó, temos 5 minutinhos para acabar aqui, ó, deixa eu acelerar aqui, só um final. Agora, o nosso objetivo é fazer o gráfico
do resultado da integral como função do número de pontos. Então, vamos criar aqui, ó, um pouco essas duas coisas aqui definidas já, né? Vamos criar uma lista de pontos, então eu vou chamar de n's, né? Os valores de n's. Aí eu vou usar o arrange, tá? De 20 pontos a 100 pontos em intervalos de 1 em 1, tá? O meu NS é uma lista aí. Só para deixar claro aí, ó, se eu colocar 2 aqui, ele vai de 20 a 100 em intervalos de 2. O passo é 2. Então aqui o passo é 1, tá? Então eu tenho aqui minha lista de pontos NS, e agora eu quero calcular essa integral do retângulo para cada um desses pontos, né? Então, vamos fazer, por exemplo, a integral do seno ao quadrado. Então, é f2 que eu vou passar aqui. Vou integrar de 0 a π. E aí eu quero variar o número de pontos. Como é que eu posso variar esse número de pontos? Bom, eu posso fazer da forma feia, né? Vamos chamar R uma lista vazia, for n em ns, r.append, certo? Então aqui funciona. Meu R é uma lista de resultados. Deu tudo muito parecido, né? Essa integral é fácil, na verdade. Só pôr uma integral mais complicada aqui. Mas tudo bem, vamos deixar essa por enquanto. Essa daqui é o resultado, né? Então ele calcula a integral para cada valor de n na minha lista de n's e anexa o resultado no meu R. Então com esse cara aqui eu posso agora fazer o gráfico onde meu eixo X vai ser a lista de n's e o meu eixo Y vai ser a lista de resultados. Tá aqui. Deu uma reta. Na aula que hoje não vai dar tempo, que está acabando já o tempo. Na aula que vem eu explico por que esse caso aqui dá tão bom, né? Você vê que o resultado já dá o valor exato, mesmo com poucos pontos, né? Com 20 pontos já deu o valor exato. Se eu reduzir aqui para 5 pontos, ó, já dá o valor exato. É uma particularidade do seno, tá? Na aula que vem eu mostro por que é assim. Vamos trocar por algo... Vamos fazer integral de seno ao quadrado vezes a exponencial de menos x, tá? Aí talvez seja mais interessante. Aí, tá? Só para complicar um pouco a vida. Então agora, de fato, está variando o resultado da integral com o número de pontos. Vamos de 5 a 20 pontos, só para ficar mais bonitinho, tá? Bom, aqui eu fiz um loop, criando uma lista vazia e anexando o resultado no loop um de cada vez. Essa é a maneira mais rudimentar de fazer esse resultado. Uma outra opção que eu poderia fazer é fazer um loop compacto. Aqui, não sei se todo mundo está por dentro como é que faz. Que é o chamado... Isso aqui chama comprehension. Algo assim. Acho que eu escrevi errado. Depois eu olho. Vou chamar de S só para diferenciar. Que é o seguinte. Assim. É um loop compacto. Ele basicamente vai executar o que está aqui para cada n na lista ns. Vai dar o mesmo resultado. Se eu trocar aqui por S agora, é o mesmo gráfico. É a mesma lista, tá? Tá aí, a lista de resultados. Assim como o R era a mesma lista de resultados. Então, esses dois códigos aqui, ó, são idênticos, tá? Não tem diferença entre fazer a lista assim ou fazer a lista assim. A única diferença é que essa aqui está compactada numa linha só, e o nome dessa compactação chama comprehension, ou em português, compreensão. É basicamente a estrutura matemática que vocês estão acostumados, né? Vou escrever aqui assim, Z tal que Z pertence aos inteiros. Isso é uma comprehension ou uma compreensão na matemática. Vocês já viram isso, né? A definição de listas, né? Em matemática. Aqui é a mesma coisa. Z, só que em vez de Z é o retângulo, para N em NS. Então, esse for N em NS é o equivalente a esse lado aqui da compreensão. É a definição do domínio, né? E aqui é a imagem.
Então, é basicamente imagem e o domínio. Sacaram? Uma lista compactada com essa estrutura matemática. Mas, de novo, essas duas coisas são idênticas, tá? Não tem nenhuma diferença. Essa aqui está só extensa, essa está compacta. A outra forma, que a gente viu lá do Vectorize, é eu criar uma função v-retângulo igual a NumPy Vectorize retângulo. Então, esse comando Vectorize vai transformar a nossa função retângulo numa função vetorizada do Python. Quando a gente faz isso, aí eu posso, vamos criar uma outra variável aqui, vamos chamar de, sei lá, rs, chamar de t. Eu vou aplicar aqui o v-retângulo, as mesmas coisas, f2, 0, mp.pi, e aqui eu vou passar a lista de pontos, a lista de n's. Então, como a função está vetorizada, o NumPy vai chamar a função retângulo para cada um dos elementos dessa lista. E aí, retorna o t como uma lista também dela mesma. Tá? A única diferença é que aqui agora a lista vai ser uma lista tipo array do NumPy, enquanto que o S ou o R anterior era uma lista do Python crua, que não tem a estrutura do NumPy por trás. Essa diferença entre a lista do Python e a lista do NumPy, acabou que não deu tempo hoje. Na aula que vem eu falo. Sacaram? Alguma dúvida aqui, gente? Porque eu falei com um pouquinho de pressa. Se qualquer coisa, na aula que vem eu volto a falar um pouco sobre isso. Mas tudo bem? Alguma dúvida para acabar? Quanto a isso, tudo bem, por enquanto, professor. Beleza. Ó, na aula de hoje, acabou que a gente acabou conversando um pouco mais. Eu ia passar um exercíciozinho, acabou que não faltou tempo. Eu programei mal o tempo aqui. Na aula que vem eu vou passar um exercício mais interativo para a gente discutir, na aula de sexta, tá? Professor, quanto à lista, ela vai ficar para sexta mesmo ou a gente vai esperar? Para sexta. Vamos tentar entregar na sexta. Certo? Tentar manter um ritmo bom aí, tá? Beleza. Bom, mas basicamente eu passei aqui toda a essência que vocês precisam agora. Então tentem fazer a lista, terminar a lista com as dicas que eu passei aqui. Podem usar o Vectorize, que é muito prático, para evitar ter que implementar loops, né? E tentem fazer a função como pura. Só dá uma dica, professor, como colocar a legenda na figura, porque eu apanhei hoje. Tá. A legenda vocês colocam aqui, ó. Vamos fazer duas aqui, ó. Vamos pegar a T e vamos pegar a T2. A T2 eu vou integrar até 2π, tá? Eu tenho duas curvas agora, T e T2, certo? Então aqui eu vou colocar label, essa é a T. Evitem colocar acentos, tá? Eu vou deixar aqui para ver se vai dar pau, mas de vez em quando dá pau. E label, essa é a T2. Se eu só rodar, assim, não vai definir o label, mas não está sendo exibido. Para exibir, deve ter .legend. Ok? Ok, eu estava usando a figura. Eu estava definindo a figura e mostrando a figura, mas não estava saindo. São duas coisas. Definir o label em cada plot e o legend no final. Depois tem opções que vocês podem passar aqui para dentro do legend. Por exemplo, font size igual a 20, fica um treco gigantesco. Então, se olhar a documentação, tem um bando de coisa que você pode passar de parâmetro tipo legend. Mas o padrão, ele usa o tamanho da fonte padrão e procura o melhor lugar para colocar a legenda. Então, são duas coisas. O comando, que é para exibir a legenda, e o label, que é para definir qual é o label de cada plot. Fechou? Fechou, professor. Valeu. Beleza, gente. Então é isso. Então, na sexta-feira, eu vou continuar com alguns fundamentos, tá? E passar um exercíciozinho para a gente fazer na aula. Enquanto isso, tentem finalizar a lista e continuem seguindo o meu tutorial. Abrem a minha página lá, a página do tutorial aqui, e dê uma olhada nesses 3 capítulos. Olhem tudo que está aqui, o máximo que der. Procurem dúvidas. Tragam dúvidas desses 3 capítulos aqui, do Python, Matplotlib e do NumPy,
para a gente discutir na aula que vem. Beleza? Beleza. Isso aí, gente. Até sexta-feira, então. Qualquer dúvida, escrevam lá no Slack que eu estou respondendo sempre que eu posso. Professor, Oi. eu mandei a dúvida lá, mas não precisa olhar, não. Eu já achei o erro. Beleza. Tranquilo. Ô, Gerson, Oi. eu não sei se você chegou a ver direito a lista que eu mandei. O gráfico que eu fiz do erro relativo ficou muito estranho, só que eu não sei o erro. Aí, Tô com ela aberta aqui, ó. Só para encerrar a aula, deixa eu encerrar a tá. gravação para não ficar comendo muito tempo aqui na gravação. Interromper a gravação.